bem-vindo ao último vídeo da série Oficina Digital Cine RS. Hoje, o nosso assunto é cinema e identidade. Aqui, a gente vai falar sobre identidade cultural, que é o sentimento de pertencimento a uma determinada cultura. Nesse assunto, a gente entende que gaúcho é toda aquela pessoa que nasce no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, não é apenas o elemento, o indivíduo campeiro que tem hábitos, costumes e tradições de um gaúcho mais folclórico, histórico, certo? Então, gaúcho é todo aquele indivíduo que nasce dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês alguns dados de uma pesquisa que eu apliquei há pouco tempo atrás na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Essa pesquisa foi feita com jovens estudantes da Universidade de Pelotas. E ela tinha o objetivo de compreender quais são as percepções dos jovens sobre o cinema gaúcho. Eu gostaria de saber, através dessa pesquisa, o que os jovens sabiam, quais eram os conhecimentos deles sobre os filmes que eram feitos no estado do Rio Grande do Sul. Se eles conheciam a filmografia gaúcha e o que eles pensavam sobre ela. Se eles se identificavam com os filmes feitos no nosso estado ou se eles não apreciavam essas obras. Nós vimos aqui na Oficina Digital, nos vídeos sobre a história do cinema do Rio Grande do Sul, que os primeiros filmes feitos no estado do Rio Grande do Sul tinham como plano de fundo a temática rural. Filmes como, por exemplo, Ranchinho do Sertão, do Eduardo Ritz, ou O Crime dos Banhados, de Francisco Santos. Ambos se passam no ambiente rural, um ambiente campesino. Mais tarde, na década de 20, no primeiro boom cinematográfico do nosso estado, nós temos alguns filmes de temática urbana. Mas estes filmes, assim como coloca Miriam Rossini, eles eram todos feitos por cineastas imigrantes, cineastas de fora do estado. E o nosso estado, os nossos cineastas, eles perpetuaram por muito tempo filmes de temática rural. Nos anos 60 isso se acentuou ainda mais com a chegada dos filmes do Teixeirinha, do Vitor Matteu. Assim, aos poucos, os cineastas no Rio Grande do Sul foram, querendo ou não, construindo uma certa identidade para os filmes do nosso estado. Ou seja, essa busca por fazer filmes com temática rural acabou moldando, de certa forma, aquilo que as pessoas veem de fora do nosso estado. Afinal, esses filmes eles eram feitos aqui no estado e levados para fora. Então, eles também representavam o nosso estado. Representavam aquilo que os nossos cineastas pensavam, aquilo que se passava aqui. E assim, aos poucos, fomos construindo uma identidade dentro do cinema, uma identidade do cinema gaúcho. Essa identidade, com uma temática mais rural, mais campesina, ela continua até hoje. No entanto, já há muito tempo, desde o final ali dos anos 80, a gente tem uma retomada por cineastas que buscam fazer filmes contemporâneos, filmes urbanos. A minha pesquisa, feita na cidade de Pelotas, vem mostrar esses filmes justamente para os jovens. Porque o que ficou constatado através da pesquisa é que, embora hajam diversos filmes que mostram o gaúcho da cidade, o gaúcho urbano, o gaúcho do litoral, o gaúcho do interior, da Serra Gaúcha, do interior do estado, esses filmes eles não estão no conhecimento dos jovens universitários, pelo menos daqueles jovens que participaram da pesquisa. Isso mostra, então, que o cinema gaúcho, embora muito diverso, ainda não é do conhecimento do próprio gaúcho. A representação do gaúcho nas telas de cinema é algo muito importante para a nossa construção identitária. Filmes baseados em obras literárias, como nos livros de Érico Veríssimo, Ana Terra, Capitão Rodrigo, O Tempo e o Vento. Estes filmes foram longe, levaram as imagens da história do nosso estado, do gaúcho folclórico, do gaúcho tradicionalista, para muito longe. E não tem problema nenhum, porque muita gente no estado do Rio Grande do Sul admira essas histórias e se identifica com elas. No entanto, essa não é a única imagem do gaúcho. O gaúcho é um ser diverso, é um ser que não se detém apenas no gaúcho tradicionalista, embora ele seja o gaúcho que mais nos representa. Dessa forma, o que a gente tem visto é que o gaúcho ficou, de certa forma, estereotipado. Gaúcho virou aquele que veste de bombacha e toma chimarrão. No entanto, nosso povo é muito mais diverso do que isso.
Com essa intenção de mostrar essa diversidade, eu fiz essa pesquisa na cidade de Pelotas. Então, eu comecei entrevistando os jovens universitários, perguntando para eles o que eles conheciam de cinema gaúcho. A pergunta foi a seguinte: que filmes gaúchos você conhece? Nas minhas respostas, havia alguns poucos filmes dentro da diversidade da filmografia gaúcha. Entre os filmes mais citados estava O Tempo e o Vento, que é um filme recente, de 2013, e outros filmes, como um certo Capitão Rodrigo, Neto Perde Sua Alma, Anaída e las Missiones. Mas O Tempo e o Vento saiu disparado, muito pela questão da sua divulgação. Foi um filme que passou no cinema, foi um filme que virou série de TV. Isso me mostrou que os filmes que esses jovens universitários conheciam eram 100% com temática rural, campesina, histórica, uma temática tradicionalista, uma temática antiga, que mostrava então o gaúcho dos pampas, não mostrava o gaúcho urbano. Por exemplo, não estavam citados ali filmes como Saneamento Básico, O Homem que Copiava, ou outros filmes com temáticas diferentes daquela do gaúcho dos pampas, do gaúcho tradicionalista. Além disso, perguntei também para os jovens se eles se consideravam gaúchos, porque essa pergunta era importante para mim entender o que o jovem pensa que é ser gaúcho. Então, quando perguntados se eles se consideravam gaúchos, 100% dos jovens disse que sim, muitos pelo fato de nascerem no estado do Rio Grande do Sul. No entanto, 30% dos jovens disse se considerar gaúcho porque segue as tradições, segue os costumes do nosso estado. A minha pesquisa, ela não tinha como intenção desbravar todo esse universo do que é ser gaúcho, porque essa é uma questão muito complexa. A minha intenção com essa pesquisa era compreender as relações de identidade entre o cinema e o gaúcho. Ou seja, se esse jovem, quando ele via um filme gaúcho, ele se sentia representado pelo filme ou não. A partir dali, eu fiz uma pesquisa um pouco mais profunda, apresentando para aquele jovem, depois dele ter me colocado o que ele sabia sobre cinema gaúcho, alguns filmes que ele não conhecia, ou ele conhecia, mas não sabia que eram gaúchos. Aí os olhos de vários jovens brilharam ao saber da diversidade de filmes que são feitos no nosso estado. Vários deles mostraram empolgação, se mostraram surpresos ao saber que outros filmes que eram também muito apreciados eram feitos no nosso estado. Respostas como: nossa, eu não sabia que esse filme era gaúcho. Isso, ao mesmo tempo que mostra um orgulho de ver outros filmes bacanas também que são feitos aqui no nosso estado, mostra uma surpresa, porque de certa forma o nosso jovem enxergava até ali que apenas filmes mais tradicionalistas eram feitos por aqui. Bom, o cinema gaúcho, ele é muito diverso. Essa temática do pampa, essa temática campesina, ela ainda vem sendo representada nas telas de cinema? Sim, com certeza. E acredito que nunca vai parar. Porque a gente ainda tem muito amor por essa história tradicionalista. Boa parte do estado do Rio Grande do Sul se identifica, ou se não se identifica, sente um certo orgulho de ver essa história na tela. No entanto, também estão saltando cada vez mais filmes com outras temáticas, que mostram que o gaúcho não é apenas esse ser. Os gaúchos são vários seres diferentes, cada um com o seu jeito. Filmes representando a Serra Gaúcha, por exemplo, com seus sotaques, ou filmes mostrando o interior do nosso estado, filmes mostrando o litoral do nosso estado. Isso é a diversidade dentro do nosso grande estado do Rio Grande do Sul. Não apenas uma identidade, mas várias identidades povoando o nosso estado. A pesquisa feita na cidade de Pelotas constatou que 70% dos estudantes gostam dos filmes gaúchos que conhecem. No entanto, 58% deles não se identificam. Lembrando que os filmes citados pelos estudantes eram todos de temática histórica. Quando foram apresentados para esses estudantes filmes de temática contemporânea, esse índice de apreciação e de identificação aumentou. Foram apresentados aos estudantes filmes que eles ainda não tiveram acesso naquela época, que eles não conheciam. Filmes como O Morro do Céu, Ainda Orangotangos,
Saneamento Básico, que vários conheciam, no entanto não haviam conhecimento de que era um filme gaúcho, Meu Tio Matou um Cara, O Homem que Copiava. Após ver esses filmes e entender que eles também pertenciam à cinematografia gaúcha, o índice de identificação com os filmes aumentou, chegando a 90% em alguns desses filmes. Dessa forma, a gente consegue compreender que o que falta para que esses jovens se identifiquem com o cinema que é feito no nosso estado é apenas o acesso. Esses jovens precisam ter conhecimento sobre os filmes que são feitos aqui no nosso estado. Eles precisam entender que eles estão sendo sim representados pelo cinema gaúcho. Que o cinema gaúcho representa sim o gaúcho histórico, o gaúcho tradicionalista, mas que também tem lugar para eles nas nossas telas. Que eles estão sendo representados pelos nossos cineastas. Dessa forma, então, encerro dizendo que o nosso cinema gaúcho é muito vasto e que a gente deve fazer de tudo para ampliar o acesso dos nossos espectadores, gaúchos ou não, aos nossos filmes. Agradeço a participação de vocês aqui nesse vídeo, espero que tenham gostado, que isso tenha algum valor para vocês e que tenha sido bom. Muito obrigada!